Bem-vindos ao 13º vídeo de perguntas classe S aqui no canal Classe S. Dessa vez vocês mandaram muitas perguntas específicas sobre determinados animes, então acho que esse vídeo aqui vai ficar meio que dividido entre sessões, cada sessão aí para um determinado anime, né? Só que antes de começar eu vou pedir para você deixar logo o seu like, senão você esquece depois, né? E na verdade vamos começar logo aqui com a única pergunta desse vídeo que não vai ser sobre algum anime específico, que é do... Cadê, gente? Meu Deus do céu. Pergunta do Phelps 2.0. Um abraço, Phelps 2.0. Phelps é um inscrito que costuma comentar aqui nos meus vídeos, mas como é 2.0, acho que talvez ele tenha perdido a primeira conta dele, não sei o que aconteceu, mas aqui é o Phelps 2.0. A pergunta dele é: o que curte mais, comédia ou drama? Eu gosto dos dois, mas acho que se for pra escolher eu prefiro um draminha. Acho que assim como o riso, a vida não é nada sem um draminha, né? Sem falar que numa história o drama torna as coisas um pouco muito mais profundas e fáceis de se identificar com os personagens, né? Enfim, então eu prefiro os dois juntos. Eu gosto muito de filmes, por exemplo, que tem drama e comédia, como por exemplo filmes como Clube dos Cinco, que é uma dramédia, né? Então eu gosto muito dos dois, mas se for pra escolher eu prefiro o drama. Vamos começar com a sessão Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse com a pergunta do Stark. Um abraço, Stark. Aqui, Quatro Cavaleiros tem muita referência das lendas arturianas e da Bíblia. Você acha que cabe mais algum tema ou referência que melhoraria o universo da obra? Assim, ter até tem, e o Nakaba Suzuki até usou já um pouco de mitologia grega, né, pra colocar o nome ali em algumas coisas, como por exemplo a Io, né, e a Hyperion, que foi o nome de um capítulo, mas até agora não sei que diabo é Império ali dentro do capítulo, acho que uma coisa bem aleatória que ele fez ali, enfim. Ele já usou um pouquinho de mitologia grega, né, mas sinceramente, eu prefiro que ele não use, porque eu gosto que os Quatro Cavaleiros e os Sete Pecados Capitais seja muito inspirado nas lendas arturianas. Eu vejo isso, sabe, como uma outra versão das lendas arturianas, sair daí da cabeça do Nakaba Suzuki. Então eu não gostaria muito que ele pegasse outras referências. Eu gosto muito quando ele aparece com um personagem tirado das lendas arturianas, como foi com a Isolde, a Guinevere, por exemplo. Então, assim, ele poderia, mas eu prefiro que não. Eu espero muito que ele não faça isso. Eu prefiro até que ele continue a tirar a inspiração das lendas cada vez mais. Até odeio quando ele aparece com um personagem novo e o personagem não tem nada a ver com as lendas arturianas, como foi por exemplo, com o Diodra. O Diodra não é um personagem que tem nas lendas, né? Ele não é o irmão do Peso nas lendas, então de onde foi que ele tirou esse personagem, né? Enfim, eu prefiro que ele permaneça só com os personagens das lendas arturianas. E essa parte aqui da Bíblia que tu falou, de fato, né? Tem os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos, os cavaleiros do Apocalipse, mas eu acho que ele pega muita coisa da Bíblia porque as lendas arturianas também estão muito ligadas à religião cristã, né? A Inglaterra era um país cristão naquele tempo, né? Ser um cavaleiro tinha muito a ver com a cristandade, tipo um tipo de forma de servir a Deus ali com a espada, né? Então o Nakaba Suzuki tirar inspirações da Bíblia, acho que também tem a ver ali com as lendas arturianas e essas histórias de cavaleiro. Vai ter sempre alguma coisa a ver com o cristianismo. Em A Morte de Arthur, por exemplo, o livro que eu li, tem sempre ali alguma parte que diz: os personagens terminaram de ver a missa e foram não sei pra onde, não sei o que, se reuniram no domingo de Pentecostes, tem lá a questão do Palamede não ser batizado e tudo mais. Então é uma coisa que estão sempre unidas, que cristianismo e lendas arturianas não se separam. Principalmente se você considerar a saga do Santo Graal, que é totalmente religioso e tem um ar bem místico. E a próxima pergunta dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse é do Clã Tezuka. Um abraço, clã. Um abraço aí, clã. No futuro da obra, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, você acha que os quatro vão estar fortes igualmente ou vai ter um deles visivelmente inferior? Caso tenha, qual você aposta como mais fraco? Em Nanatsu era nítido os mais fortes do grupo. Eu, sinceramente, prefiro que os quatro tenham um nível de poder, assim, minimamente parecido um com o outro. Como a gente não tem mais nível de poder em números, agora fica um pouco mais difícil comparar, mas mesmo assim, prefiro que os quatro mantenham ali um nível de poder mais ou menos igual até o final da história, né? Por enquanto tá bem óbvio quem é mais forte que o outro ali, mas acho que até o final acho que a gente vai ter uma coisa mais equilibrada. A gente falou aqui que é nítido quem eram os mais fortes na Nanatsu, né? Imagino que a gente esteja pensando nas mesmas pessoas, né? Eu acho que os mais fortes dos Sete Pecados naquela época, até hoje em dia, né? Quer dizer, hoje em dia não, um deles tá morto. Enfim, era Meliodas, Scanor, Ban e King. Esses eram os quatro apelões dos Sete Pecados Capitais. E Diane, Merlin e Golter também eram fortes, conseguiam ser bem úteis, mas acho que eles eram visivelmente mais fracos que os outros. No caso da Merlin, ela nunca recebeu um aumento de poder ali durante a história, mas ela tinha um Infinity, né? Então ela conseguia ser bem útil mesmo com
só com o Infinity dela. No caso do Gouta, ele teve um aumento de poder ali, que ele conseguiu um nível de poder ali de 35 mil, alguma coisa assim, né? E foi o único aumento de poder que ele teve durante toda a história, então eu acho que isso faz do Gouta o membro mais fraco dos 7 pecados capitais. Mas tudo bem, né? Porque como a magia dele é extremamente apelona, ele consegue ser bem útil mesmo com um nível de poder baixo. Então não faz tanta diferença assim pra ele não ter um nível de poder muito alto. E no caso da Diane, ela também só teve um aumento de nível de poder lá, que ela tinha a dança do gigante, ele conseguia ficar ali com umas dezenas de milhares de nível de poder, né? Só que ela também teve aquela cena contra o Rei dos Demônios, né? Ali o Nakabatsuki já tinha abandonado a questão dos níveis de poder em números, mas eu imagino que ali tenha sido um despertar para ela, né? Tipo, quando o King despertou as asas dele. Então acho que ali o nível de poder dela deve ter aumentado bastante, uma coisa assim para pelo menos uns 100 mil, para ela conseguir assim, se equiparar um pouco com o resto do grupo. Assim, mesmo com o nível de poder acima de 100 mil, acho que ela ainda não está no mesmo nível que os outros 4 que eu citei aqui não, né? Acho que Scano, Meliodas, Ban e King estão cada um ali pelo menos com 300 mil, pelo menos, assim, colocando assim bem abaixo mesmo, pelo menos 300 mil. E atualmente nos 4 Cavaleiros do Apocalipse só um personagem tem um nível de poder assim, equivalente a isso, que eu acho que é o Lancelot, né? Que ele também tem pelo menos uns 300 mil, pelo menos. E a próxima pergunta dos 4 Cavaleiros do Apocalipse é do Paulino Antonelli, que colocou aqui algumas 3 perguntas. Um abraço, Paulino. Nas no Taizai, 4 Cavaleiros do Apocalipse, você acha que neste arco vai morrer algum personagem ou peso, ou mesmo personagem morrendo ele vai trazer a vida? Olha, Paulino, antes de qualquer coisa eu te recomendo começar a usar vírgula nos teus comentários, porque eu quase não entendi isso aqui, eu tive que ler algumas vezes para poder entender a tua pergunta. Mas ele tá perguntando assim, basicamente se vai morrer alguém esse arco, se eu acho que vai morrer alguém esse arco, e se mesmo se morrer o pessoa pode trazer de volta à vida. Assim, se morrer, com certeza vai ser o Jade, né? Porque já deu a entender isso. Mas eu preferia que ele não morresse, porque na verdade acho que nenhum personagem ali do grupo do pelotão dos 4 Cavaleiros foi desenvolvido bastante, ou teve destaque bastante para a morte ter ali algum peso. No máximo a Isolde e os companheiros do peso, eu tinha esquecido deles, né? Mas no caso de Kion e Jade, matar eles seria uma péssima escolha, porque não vai ter um peso muito grande. No máximo vai ter um peso grande para os personagens, mas pra gente que tá lendo não vai ter, porque ele não teve muito destaque, ele não teve muito desenvolvimento. Aí ver matar o personagem logo depois de começar a desenvolver ele, então eu preferiria muito que não, né? Então eu espero muito que ninguém morra, pode ser que o Jade morra, mas eu acho que seria uma merda. Assim, e se morrer... se morrer pode ser que o pessoal traga de volta, seria uma forma aí de matar e não matar ao mesmo tempo, né? Então se isso acontecer, espero que o pessoal traga de volta mesmo. E agora começa a sessão das perguntas de Fairy Tail, começando com a pergunta do Torá Sonozaki. Eu não sei se é homem ou mulher, vou chamar aqui de como se fosse homem. Um abraço, Torá. Você viu a evolução do Natsu? KK. Ele lembrando dos conselhos da Lucy, se preocupando e com ciúmes, além de medo que alguém faça algo com ela. É coisas simples, mas legais de se ver e ler. O leve desenvolvimento. Ele fez 2 perguntas no caso, mas vamos começar com essa aí. Torá, eu vou ser sincero contigo, se tu não tivesse falado eu nem teria parado pra pensar nisso, mas é porque como eu não fiz análise desse capítulo, né, eu só li o capítulo e depois saí. Eu li assim um capítulo meio que no automático, só li e pronto, acabou. Então, mas tu tá certo, realmente acho que é uma forma do Hiro mostrar esse desenvolvimento, acho que ele colocou essas cenas aí realmente com essa intenção de mostrar o desenvolvimento, e é um jeito bacana de mostrar o desenvolvimento do personagem, né. Por exemplo, eu lembro que em Eden Zero, logo depois do time skip, ele ficou fazendo os personagens dizer, olha como o Chique tá mudado, e na minha opinião essa forma muito forçada de mostrar pra gente o desenvolvimento de um personagem. Eu gosto muito mais assim como ele fez com o Natsu agora nesse último capítulo, que é simplesmente mostrar o desenvolvimento dele em pequenas atitudes do personagem, né? Então dá pra ver ali que o Natsu, depois de todo esse tempo, ele tá pelo menos um pouquinho mais maduro do que como ele era antigamente, né? Então acho que tá certo mesmo. Obrigado por me atentar a isso, porque realmente não tinha parado pra pensar. E a próxima pergunta de Fairy Tail é do Vinícius Cardoso. Um abraço, Vinícius, obrigado pela sua pergunta. E ele pergunta aqui, momentos mais impactantes de Fairy Tail. Impactantes é uma palavra que pode abranger muitas coisas, né? Mas eu vou colocar aqui coisas que me impactaram, ao invés de impactar ali o universo da obra, né? Coisas que foram impactantes pra mim. Acho que foi isso que tu quis dizer aqui com a tua pergunta, né? Eu até fiz uma lista aqui, pessoal, coloquei aqui no papel. Primeiro, Gelal e Siegrain são a mesma pessoa, isso me pegou de surpresa. Segundo, Mistogan tem o rosto do Gelal, também pegou de surpresa. Uma coisa que também acabou impactando um pouco o universo de Fairy Tail, porque logo depois foi introduzido Edolas e tudo mais. Foi um arco inteiro só disso.
Terceiro, a figura misteriosa era a Lucy do futuro. Essa aí acho que foi a que mais me pegou de surpresa. Quem é que esperava uma porra dessa? Em quarto, a Fairy Tail retorna depois de 7 anos. Essa aqui é um pouco diferente das outras que eu citei aqui, porque não é exatamente uma grande revelação, né? Mas acho que foi impactante ver ali a Fairy Tail decadente. Eu acho que pra mim foi um dos momentos mais tristes de Fairy Tail, ver como depois de todo esse tempo do pessoal sumido, a Fairy Tail decaiu, ver todo mundo decadente, ver o personagem lá velho, careca, o outro gordo, a Fairy Tail toda lascada. E também tem a questão lá do pai da Lucy, né? Eu acho que aquilo ali foi impactante ali de um jeito mais dramático pra mim. Gostei muito dessa parte aí, da forma como o Hiro colocou esse peso depois desse sumiço dele de 7 anos, né? Em quinto, a morte do Igneo. Se ele, assim, aparece do nada, saindo do nada, já foi impactante. Ele morrer logo depois disso também foi muito impactante, viu? Sexto, Eza é a filha da Elin. Na verdade, acabou nem sendo tão impactante porque elas já eram meio parecidas, né? Então acho que todo mundo meio que já imaginava. Mas, mesmo assim, a mãe da Eza apareceu foi uma coisa impactante porque acho que ninguém esperava que um dia essa mãe dela apareceria. E a última, que é a mais recente de todas, Dogra Mag revive. E a gente descobre também que ele estava mancomunado com Ignia esse tempo todo. Eu acho que foi um dos melhores plot twists de Fairy Tail, que acho que ainda vai evoluir para um dos melhores arcos, acho que vai ser o arco final lá da Quest de 100 anos, né, que vai ser o Ignia como vilão principal. Enfim, são esses. A próxima pergunta é de Black Clover, abrindo aqui a sessão Perguntas de Black Clover, pergunta do João Lucas. Um abraço, João, obrigado por mandar sua pergunta. Você acha que o Leopold pode ter virado um paladino? Ele está sumido nos capítulos mais atuais do mangá de Black Clover. No caso, colocou aqui capítulos atuais, mas no caso capítulo atual, porque só teve um capítulo desde que voltou lá da Terra do Sol, né? Então ele só tá um capítulo sumido, né? Nem é tão estranho assim. Mas beleza, considerando que mostrou vários personagens, mas não mostrou o Leopold, realmente faz a gente pensar. Acho que de fato ele pode ter virado um paladino, isso vai colocar um peso maior ali na luta dele contra os irmãos dele. Seria Fuego Leon e Meria Leona contra Leopold. Acho que vai ser interessante, acho que realmente vai ser isso que vai acontecer mesmo. Agora mais uma pergunta do Paulino, de Black Clover. Em Black Clover, você ainda acha possível o autor trazer a raça dos anões? Olha, considerando que já começou a batalha final, eu tô começando a olhar a possibilidade aqui de realmente não aparecer. Pode ser que, assim, de alguma forma vão ser introduzidos, mas pode ser que não apareçam. Tipo, a gente descobrir que a raça dos anões acabou, foi extinta e que só sobrou a Charme. Seria um pouco sem graça, porque acho que muita gente esperava que o espírito da Terra aparecesse com os anões, mas não sei, ele pode aparecer com algum outro personagem, pode ser com a Sol, né? Ser a hospedeira do Gnomo, que deve ser o nome do espírito da Terra. Então, não sei, a minha esperança realmente está acabando, porque acho que não tem mais muita brecha para esses bichos aparecerem, não. Ou tem, né? Não sei o que o Yuki tá planejando. Continuando aqui o teu comentário. E sobre o reino de Diamante, porque até agora o autor ainda não comentou só sobre esse reino. E onde foi parar o Leopold? No caso, você fez uma pergunta sobre o Leopold, mas eu acabei de responder lá na pergunta do outro companheiro lá, né? Se o Reino Diamond ainda não foi citado, nem sequer citado, não foi citado no capítulo passado, né? Então acho que é só porque o Yuki Tabata tá querendo fazer um mistério mesmo. Mas ele chegou a desenvolver o Reino Diamond de algumas formas ali, com alguns personagens como o Maz, o Lotus, né? Então acho que ele não vai deixar esquecido, não. Ele vai aparecer assim, só porque ele quis deixar um mistériozinho sobre como é que tá o status desse país. Mas tenho quase certeza de que vai aparecer. Agora começa a sessão de perguntas de Eden Zero. A gente não costuma ter muita pergunta de Eden Zero nas perguntas classe S, mas dessa vez a gente teve 2 perguntas. Primeiro aqui com a... não, só teve pergunta do Yudias sobre Eden Zero. Então as 2 perguntas vão ser do Yudias, pergunta de Eden Zero. Obrigado, Yudias, por mandar suas perguntas. O Yudias Velguiar. Nome esquisito, mas eu acho que não deve ser o nome dele, não. Deve ser um nome inventado. Bom dia! Qual o melhor arco de Eden Zero para você e qual nota você dá para a obra em geral? O melhor arco de Eden Zero pra mim é o arco da droga, esqueci o nome da porra do planeta. Não, aquele planeta lá onde eles enfrentaram o Zig, muito por causa das revelações que teve, né? Revelações muito importantes e muito impactantes. Eu sei que se tirasse todas essas revelações, o arco seria uma merda, porque realmente teve muita coisa ruim nesse arco, muita coisa feita às pressas, muita decisão ruim que o Hiro tomou, como por exemplo a morte bosta da Elze. Mas assim, acho que as revelações foram tão impactantes, foram tão assim de cair o cu da bunda que conseguiu salvar esse arco e transformar ele no melhor de Eden Zero, pelo menos na minha opinião. Então acho que ele é o melhor de Eden Zero por conta dessas revelações e mistérios introduzidos. Na verdade, era uma feita revelação, depois o mistério era introduzido, no mesmo arco foi revelado a porra do mistério que foi introduzido no mesmo arco ali. Enfim, pra mim esse é o melhor.
Arco de Eden Zero, e qual nota você dá para a obra em geral? Normalmente eu divido o nível de qualidade das coisas que eu assisto em classe C, classe B, classe A e classe S, que seria tipo as classes ali de One Punch Man. E Eden Zero fica ali, ainda tá como um anime barra mangá de classe A. Significa então que eu acho um mangá talvez de alta qualidade, por enquanto ainda, né? Não sei, pode ser que até o final diminua e vá para classe B, mas por enquanto eu classifico ali como um mangá de classe A. E a outra pergunta dele de Eden Zero: a Homura é top tier ou tem potencial para ser? Eu vou assumir aqui que top tier é a mesma coisa que, tipo, personagens mais fortes. Eu acho que é, né? Pelo que eu já olhei coisas ali na internet, acho que deve ser isso mesmo. Eu acho que sim, ela deve estar entre os mais fortes de Eden Zero, até porque tu lembra que ela derrotou o Brigandine, que por sua vez disse que estava mais forte do que o Jaguar. O Jaguar era um dos mais fortes ali dos Horizon 6. Então Homura já tá ali entre os figurões do mundo de Eden Zero. Talvez ela não seja nem a segunda mais forte da tripulação da Eden Zero. Eu acho que ainda deve ser o Jin, o segundo mais forte. Então acho que Shiki, Jin, Homura, talvez até o Wise estejam ali na lista entre as pessoas mais fortes do mundo de Eden Zero. E agora começando a sessão de perguntas de Jujutsu Kaisen, com uma única pergunta. Pergunta do Valeu. O nome dele é Valeu. Valeu pela sua pergunta. É a segunda vez que eu faço essa piada aqui. Aqui, vamos lá. O Itadori vai aparecer na luta do Sukuna. Se isto acontecer, acho que ele esqueceu de colocar uma palavra. Se isto acontecer, vai ter um confronto entre habilidades de corte. Eu espero muito que o Itadori apareça na luta do Sukuna lá contra a Yorozu, porque se isso não acontecer, vai ser o fim da irmã do Megumi, né? Isso seria extremamente triste. Pode ser que aconteça, porque a gente sabe que esse diabo desse autor não tem pena de matar personagem, mas mesmo assim, espero que o Yuji apareça pra salvar ela, né? Agora, confronto entre habilidade de corte, o Yuji não tem habilidade de corte. Quem tem essa habilidade é o Sukuna. Só se o Yuji, de alguma forma, ficou com essa habilidade pra ele, mas acho que não. Acho que ele só tem mesmo o poder da porradaria dele, que é o poder lá normal, que a gente viu ele usando contra o Sukuna, né? Então, não. Pelo menos eu não me lembro dele usando uma habilidade de corte por conta própria. Só se eu tiver com amnésia mesmo, mas acho que não. Acho que a gente não vai ter esse confronto entre habilidade de corte, não. Agora começando na sessão de perguntas de One Piece. Acho que a gente teve umas 2 ou 3 perguntas aqui. Começando com uma pergunta do Paulino Antonelli. O que você acha que vai acontecer em One Piece que abalará o mundo inteiro? E qual vai ser o grande acontecimento do final do arco da ciência? O narrador já deu ali a entender que vai acontecer uma grande coisa. No caso, no dia seguinte ao que tá tendo agora lá em One Piece, né? Mas vai acontecer em Egghead. Assim, eu não sei o que vai acontecer, mas acho que seria muito simples eu simplesmente dizer que eu não sei aqui. Então vamos lá para as teorias, né? Acho que tem alguma coisa a ver com o que a Bonnie descobriu nas memórias do Kuma e também tem a ver com o que quer que o Kuma esteja fazendo lá em Mary Joyce, né? Eu acho que tem ligação. Ou se não, pode ser talvez a morte do Gorosei. É uma figura importante, né? Uma das figuras mais importantes do mundo, então a morte do Gorosei pode, sei lá, significar aí o início da guerra final de One Piece. Acho que a morte dele pode ser o estopim aí para essa guerra final. Próxima pergunta de One Piece, do Valeu. O Luffy pode morrer usando o Gear 5, a transformação do Nika? Assim, a possibilidade de o Luffy morrer acho que é uma coisa que já passou pela cabeça de muitos fãs de One Piece, porque desde muito tempo atrás, quem sabe que esses Gears dele fazem mal pro corpo dele, né? Então, acho que todo mundo já viu a possibilidade de lá no final ele aparecer doente, da mesma forma que o Roger adoeceu e ele pode ter praticamente o mesmo fim, morrer assim, dando início a uma nova era dos piratas, a uma nova era do mundo de One Piece. Então pode ser que todos os Gears, incluindo o Gear 5, deixe o Luffy aí doente e ele acabe morrendo no final de One Piece. Mas tem uma coisa, né? O Oda já disse que ele não gosta muito de... Não sei como é que eu digo. Ele não gosta de confirmar a teoria dos fãs. Tipo, se ele vê que os fãs estão com uma teoria, ele gosta de ir pelo caminho contrário. Então acho que justamente por praticamente todo mundo já ter pensado nessa possibilidade de o Luffy morrer doente por conta dos guias dele, o Oda não vai fazer isso. E eu sinceramente prefiro que ele fique vivo no final. Seria legal, né, essa rima visual do Luffy morrendo, igual o Roger fez. Mas sinceramente, realmente já tá tão óbvio que isso pode acontecer que seria talvez não tão surpreendente, né? Então acho que o Oda pode não querer ir por esse caminho e eu apoio ele nisso. Eu espero que ele não vá por esse caminho e o Luffy fique vivo aí no final de One Piece. Pode ser que ele realmente fique doente, mas quem sabe o LoL não pode usar aquele poder dele, né, pra salvar a vida do Luffy. E assim o LoL se sacrificaria pra salvar o amiguinho dele que ele tanto ama, né? Acho que isso pode vir a acontecer.
E encerrando aqui com uma pergunta de Chainsaw Man, a sessão de perguntas de Chainsaw Man, com uma única pergunta. Chainsaw Man entrou há pouco tempo aqui na grade do canal, mas eu fico feliz em ver que já tá fazendo bastante sucesso até. Praticamente todos os meus vídeos de Chainsaw Man tiveram um ótimo desempenho. Então vamos para a pergunta aqui. Pergunta é do Paulino Antonelli. Chainsaw Man. Sobre o demônio primordiais da queda, você acha que além dele, quais possíveis demônios primordiais pode aparecer? Bom, os demônios primordiais, no caso, o demônio dos medos primordiais, né? Os demônios aí que simbolizam os medos mais básicos da humanidade, medos que estão enraizados na gente só pelo fato de nós sermos humanos, tá ali um medo que anda lado a lado com seres humanos. Assim, se você considerar que essa é a descrição de um demônio do medo primordial, acaba que não tem tantas possibilidades assim, né? Acho que não existem tantos medos primordiais assim, então deve ser realmente uma leva muito pequena de demônios dos medos primordiais. Eu coloquei aqui num papel quais eu acho que podem aparecer, e mesmo que não apareçam, eles podem existir aí no mundo de Chainsaw Man, né? São muitos demônios ligados aos sentimentos. Tem o demônio da solidão, que nós, né, como criaturas sociáveis, animais sociais, acho que a gente tem medo da solidão. Tem o demônio da perda, seria um pouco parecido com o demônio da morte, mas no caso medo de perder coisas que não são nós mesmos, medo de perder um objeto, medo de perder pessoas principalmente, medo de perder, sei lá, medo de perder. A gente tem muito medo de perder as coisas que a gente tem. Acho que é um dos maiores medos que os seres humanos têm. Tem o demônio da humilhação, acho que é um demônio que deve ser muito fortalecido pelas pessoas tímidas, porque pessoas tímidas têm muito medo ali de, em qualquer situação, acabar numa situação de pagar mico, né? Então, acho que sempre existiram pessoas tímidas e acho que mesmo pessoas não tímidas têm medo de ser humilhadas, né, de alguma forma. Então, acho que é um medo primordial. Tem o demônio do fracasso, porque por mais que você seja esperançoso nas coisas que você faz, sempre existe aquele medinho, talvez até, às vezes até de forma inconsciente, medo de que aquilo vá falhar. Pode até ser chamado de demônio do azar, talvez, e simboliza aí o azar, o fracasso, esse tipo de coisa, né? Tem o demônio do desconhecido, porque um dos maiores medos é o que a gente não conhece, todo mundo teme o que não conhece, acho que todo mundo já ouviu falar sobre isso, né? Então acho que pode ser um dos demônios primordiais. Tem o demônio da dor, ninguém gosta de sentir dor, então a gente meio que tem medo que isso aconteça, né? E o demônio do grito, que eu dei até um nome bonitinho aqui para ele, mas no caso seria o demônio dos barulhos altos, porque eu já li na internet, eu não lembro agora onde foi que eu li, mas eu li na internet que a gente só nasce com dois medos básicos, que é o medo de altura, que acabou de aparecer o demônio disso, né? E o medo de barulhos altos. Tipo, se você bota um barulho muito alto perto de um recém-nascido, isso vai assustar ele, né? E todos os outros medos são aprendidos de alguma forma. Então acho que ele pode ser um demônio um demônio dos medos primordiais. Eu chamei aqui de demônio do grito só para não chamar de demônio dos barulhos altos, mas seria uma coisa assim, medo de barulhos altos. E é isso. Coloca aí nos comentários o que você achou, sei lá, sobre o que quer que eu tenha respondido aqui. Se não é inscrito ainda, se inscreva no canal e tchau, um beijo, até a próxima.